Chamo-me António Cunha Teles, nasci na cidade de Funchal em 1935. Sou mais conhecido como produtor, mas também realizador. E no meu íntimo sou mais realizador que produtor. Vivi na Madeira até os meus 15 anos. E na Madeira comecei a fazer filmes em 9,5 mm. Um dia um amigo meu que dirigia uma casa de antiguidades disse-me que tinha aparecido lá uma máquina de filmar em 9,5 mm. Custava 100 escudos, a minha mãe deu-me 100 escudos e comprei a máquina. Comecei a fazer filmes em 9,5 mm, que é uma película que só tem um buraquinho a meio, ao invés dos clássicos 16 mm ou 35. E como na altura não havia aviões, a Madeira só tinha comunicação continente por barcos, e revelar o filme levava 3 meses, comecei a revelar os filmes na banheira, como os meus amigos costumam me dizer, não é exatamente a banheira, no covete e tal, que eu fabriquei, com uma roda em madeira, nos preguinhos para guiar a película. Depois montava a olho, não é? E foi assim que comecei a fazer cinema. O primeiro filme que eu produzo, que se chama Os Verdes Anos, realizado pelo Paulo Rocha, todos os elementos da equipe estavam a fazer o seu primeiro filme. Não havia ninguém, não é? Normalmente um filme de um primeiro realizador tem técnicos já muito experimentados, não é? Não, neste não havia todos, à exceção de um velho chefe operador francês. Trouxemos o Luc Miró, que era um amigo da Clara Dovar, e que foi o único técnico competente e experiente dos Verdes Anos, e que fez o beabá da imagem, as bases da planificação e da técnica. Portanto, o Luc Miró tinha servido como segundo chefe de equipa num filme francês colossal, a Lola Mountains. Tinha trabalhado na segunda equipa. Com aquilo foi um filme do máximo da qualidade técnica, sonora e de imagem. Aquilo foi a grande superprodução daqueles anos em França. O Luc Miró, que era bastante bom, cai em Lisboa, uma equipa que nunca tinha filmado nada. O Luc Miró veio de Lisboa com a máquina dele, o que nos permitiu fazer Os Verdes Anos em condições técnicas razoáveis. O primeiro assistente à Câmara era o Alce Roque, o segundo assistente, penso que nesse filme já era o Acácio, não, o Acácio entra mais tarde, mas toda a geração de operadores da época começou como assistentes nessa altura. O António da Cunha Teles, quando chegou ao cinema, não fazia ideia nenhuma do que era uma montagem financeira. Hoje faz, mas na altura ele não fazia. E é por isso que fez filmes tão bonitos e lançou gente nova, não é? Fez filmes, em vez de ir buscar os técnicos experimentados, que os havia, não é? Não eram muito bons, mas havia gente que sabia iluminar e que sabia fotografar e que sabia... Não, ele foi lançar gente completamente nova, não é? O Elcio Roque, o Manuel Costa e Silva, eram uns putos que tinham saído aí de uns sítios, não é? E que não se sabia bem se sabiam fotografar ou não. Aquilo acabava por ficar na película, mas de facto não eram profissionais encartados. Lançaram-se na profissão nessa altura. E como eles, toda a gente, aqueles filmes do cinema novo, a grande diferença que tem em relação a outras vagas, à Nouvelle Vague francesa ou a outras vagas, é que não nascem de uma indústria que já existe, não nascem com a indústria por trás a apoiá-los de alguma maneira, ou a dar-lhes um background, não. É gente que, de facto, nunca tinha feito nada e que desata a fazer filmes de longa-metragem. Eu comecei a escrever com o Paulo Rocha um argumento, que era o meu primeiro filme que eu ia fazer, um argumento de Paulo Rocha. Mas, entretanto, o Paulo Rocha arranjou uns dinheiros e, portanto, saltou-se do meu filme para um filme do Paulo Rocha, não é? Foi Os Verdes Anos. Quando chegou ao fim, aliás, tem uma certa piada, porque o Paulo Rocha
queria por força pôr música de jazz, que era o que estava à moda, porque todos os filmes da nova vaga francesa, não é? Eram com jazz, não é? E durante muito tempo ele insistia nisso. E eu dizia, mas há um guitarrista que eu conheço que é genial, tu devias ouvir. E o Paulo Rocha nunca dava cabo de um filme, não é? Portanto, mas ao fim de um certo tempo acabou por aceitar de ouvir o Carlos Paredes e ficou fascinado, como toda a gente. O papel do António Cunha Teles é fundamental no princípio dos anos 60. Digamos, ele é o produtor do cinema novo. Portanto, é ele, com os meios próprios dele, portanto, com o próprio financiamento dele, com dinheiro próprio, que lança a geração de cinema novo. Portanto, é ele que produz Os Verdes Anos, é ele que produz o Mudar de Vida, é ele que produz o Belarmino, é ele que produz o Domingo à Tarde, que são, digamos, a primeira vaga do cinema novo, entre 62 e 65. E ele, de facto, desse ponto de vista, é fundamental. É ele que cria, digamos, a estrutura básica que permite a toda essa nova gente começar a filmar. E um dia ele apareceu no nosso Vavá, que aliás era um ponto de encontro constante por causa do Paulo Rocha, que vivia no prédio e que fazia o filme, e o filme com muitas cenas, algumas cenas no Vavá, de resto acabava em frente ao Vavá. E um dia disse-me, não queres fazer um filme comigo e tal? E eu disse, olha, eu tenho uma ideia divertida, que é fazer um filme com um boxer caiu, está completamente caído, que era um grande boxer, podia ter sido um campeão, e que é o Belarmino. Vamos já a isso. Aquilo era tudo entre nós, era tudo assim muito simples. Vamos fazer um contrato, e agarrou num guardanapo de papel do Vavá e fez-me um contrato. E foi assim que começou o Belarmino. O meu primeiro filme como produtor filmou-se em grande parte aqui num dos andares deste prédio. Foi realizado por Paulo Rocha, era a residência do próprio Paulo Rocha, não é? Aqui o Mário Neves, que era um excelente animador, tinha o seu ateliê. E Fernando Lopes morava do outro lado da rua, um pouco mais abaixo, numa das esquinas. Aqui em frente, do outro lado, era o meu escritório. Aqui ao pé, subindo um pouco mais, era o Liceu, que era o laboratório que na altura revelava e onde se fazia a montagem dos nossos filmes. Portanto, isto era um pouco o centro geográfico, não é, da geração dos anos 60. E o António conseguiu produzir o filme conseguimos produzir com muitíssimo pouco dinheiro. Foi praticamente o António que meteu todo o dinheiro pessoal e honra-lhe seja, e se diga que muito lhe será perdoado, porque de facto o cinema novo português existe graças a ele. Qualquer dos filmes, quer Os Verdes Anos, quer o Belarmino, quer o Domingo à Tarde, do António Macedo, que é um bocado esquecido no meio disto tudo, mas que foram feitos de seguida, tiveram sobretudo muito dinheiro dele. Nós acreditávamos que os filmes iam ser um enorme sucesso, que iam mudar a visão que nós tínhamos de Portugal e de nós próprios, e que nesse sentido seria um sucesso, que as pessoas estavam dispostas a descobrir outros olhares diferentes daqueles do velho cinema português, caquético e esteticamente sem sentido, mas não, e o Teles faliu. E aos 25 anos produzo 13 longas-metragens, umas atrás das outras, encadeadas, não é? E de repente estou sem dinheiro, porque os filmes, a imprensa e os meios culturais de Lisboa achavam geniais e aplaudiam com razão. Por exemplo, Os Verdes Anos, acho que é um filme lindíssimo, como o Belarmino, mas receitas nada, não é? As pessoas, o público que estava fascinado era um público ainda muito condicionado às vedetas americanas e às francesas e tal, aos Delons e aos Mastroiannis e tal, e o cinema português estava na fase mais baixa, não é? Porque o cinema que se fazia nessa altura era um cinema pequeno-burguês, sem interesse nenhum. Ele esgota os seus meios financeiros nessa geração e digamos, termina ingloriamente a sua primeira fase de produtor
com dois filmes, um muito ambicioso, que ele filma com o Carlos Villar de Bo e com atores franceses e com a Amália Rodrigues como protagonista, que é As Ilhas Encantadas, e que é um filme caríssimo e que, portanto, digamos, em vez de o salvar da desgraça financeira, o aniquila definitivamente, e outro que é As Sete Balas para Selma, na qual ele tenta uma saída pelo comércio. As Sete Balas para Selma era uma comédia a fazer de espionagem à maneira do James Bond, etc., etc., realizada pelo António de Macedo, que é a saída, digamos, comercial que ele tenta. Ele, quer num caso, quer no outro, a coisa gora-se completamente. Com uma desvantagem, é que no caso das Sete Balas para Selma, ele o faz com que haja uma quantidade de gente que acha que o que ele está a fazer é indigno, que ele está a vender, digamos, as esperanças de uma geração com um filme abominável, e há uma ruptura nessa altura entre ele e outros, digamos, e os realizadores protagonistas da geração de cinema novo. Eu creio que, para compreendermos a obra do António da Cunha Teles, é fundamental lembrar que o seu trabalho e certamente também a sua sensibilidade artística é indissociável de um contexto que, de uma maneira ou de outra, está ligado àquilo que ficou historicamente conhecido como o cinema novo, digamos, as novas vagas. E é importante dizer as novas vagas porque, evidentemente, os autores do cinema novo português foram, por razões até de vida pessoal, muito marcados pela nova vaga francesa. E, de algum modo, receberam dos cineastas da nova vaga francesa, Godard, Truffaut, Romer, receberam uma influência, um testemunho e uma vontade de, ponto 1, fazer um cinema que desafiasse alguns cânones clássicos. Ponto 2, fazer um cinema que tivesse uma relação forte, eu diria mesmo carnal, com o seu tempo, com a sociedade em que estavam a viver. Todo o mais importante cinema que se fez em Portugal nos últimos 40 anos é feito por essa geração. Portanto, essa geração é uma geração que começa nessa altura, toma, digamos, o poder 10 anos depois, no princípio dos anos 70, com os anos Gulbenkian e depois com a instituição da Lei 771 do Instituto Português de Cinema, e comanda todo o cinema português até ao presente. Isto é a geração de cinema novo que não só faz os mais importantes filmes, como está no conservatório, na Escola de Cinema do Conservatório, primeiro inventa, lança, dirige e são os principais professores da Escola de Cinema do Conservatório, como mais tarde toma o poder no próprio Instituto Português de Cinema, durante muito tempo, e como mais tarde tem o poder na própria televisão, até há anos muito recentes. Portanto, são pessoas desta geração que, de alguma maneira, balizam todo o cinema português até ao presente.